Todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela carrega uma pergunta que, para nós entendermos verdadeiramente o que Jesus fez por nós, nós precisamos saber respondê-la. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Deus não poderia lá do seu trono fazer um decreto em que ele perdoasse a nossa dívida e não precisasse Jesus passar por tanto sofrimento? Nós precisamos entender que Deus, ele é o ser perfeito e tudo o que existe nele carrega a grandeza da sua infinitude. Sim, Deus, sendo infinitamente misericordioso, ele queria nos perdoar pela nossa culpa. Mas também, sendo infinitamente justo, ele exigiu que a dívida que nós contraímos com ele, quando nós rompemos a aliança que ele fez conosco, fosse paga. Só que, como eu disse, tudo que existe em Deus carrega a grandeza da sua infinitude. E aí surgiu um problema, porque também a culpa que nós contraímos com ele, a nossa dívida, era de uma grandeza infinita. E nós, seres de uma natureza decaída e imperfeita, não éramos capazes de pagar essa dívida diante de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel ofertava todos os anos, por ocasião da festa da expiação, um cordeiro imolado. Eles derramavam o sangue desse cordeiro, simbolizando a morte que era merecida por causa do nosso pecado. Mas o povo de Deus sabia que essa oferta era imperfeita, que essa oferta não era suficiente para pagar a nossa dívida com Deus. E todos os anos era necessário que essa mesma oferta fosse repetida. Mas os profetas profetizaram que viria aquele que seria capaz de executar o sacrifício perfeito, que iria de uma vez por todas extirpar a nossa dívida com Deus. Eles estavam profetizando o Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo. Somente Deus, que é onipotente, poderia gerar um sacrifício perfeito, um sacrifício de valor infinito para pagar uma conta de valor infinito. Mas como foi a humanidade que contraiu essa dívida, o justo era que a humanidade pagasse essa dívida. Deus, em sua infinita sabedoria, resolve esse dilema. Ele se faz homem através do seu Filho Jesus. Jesus é ao mesmo tempo a humanidade culpada, a humanidade que devia a Deus, e também é o próprio Deus onipotente, que pode fazer qualquer coisa, inclusive o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno. Somente na união hipostática, a união entre a humanidade e a divindade, era possível que nós tivéssemos a nossa culpa perdoada diante de Deus. Agora nós não precisamos de novos sacrifícios, porque aquele que Jesus fez já foi suficiente. Aquele que Cristo fez serviu por todos os que já viveram, por todos os que viviam naquele momento, e serviu também por todos os que ainda viriam a viver. Quando nós vamos à missa aos domingos, não é de um novo sacrifício que nós participamos. Nós participamos daquele mesmo sacrifício, do mesmo Calvário de Jesus. A missa, ela não renova o sacrifício dele, porque esse sacrifício já foi perfeito. Ela apenas presentifica. Ela traz para o nosso tempo o Calvário. Ela nos coloca diante da dor, do sacrifício que redimiu o nosso pecado. Ser católico é ter diante de si todos os domingos, em todas as missas, o sacrifício do Senhor. É vivenciar com Cristo a nossa ressurreição. Quando celebramos a Semana Santa caminhando para a festa da Páscoa, isso se intensifica ainda mais. Isso se torna de uma forma espiritual ainda mais presente em nossa vida. Por isso que a Quaresma e a Páscoa que a sucede são tempos oportunos para a nossa conversão. Para olharmos para o sacrifício do nosso Senhor e sentirmos com Ele as dores dos nossos pecados. Para que dessa forma nós possamos caminhar com Ele, ser crucificado com Ele, morrer com Ele e também com Ele ressuscitar. Nós não podemos deixar que o sacrifício de Cristo tenha sido à toa. Nós precisamos valorizá-lo, aplicando em nossa vida a presença de Jesus Cristo. Que a paz e a graça estejam com todos e uma feliz Páscoa.